Fala, meus lindos! Fala, minhas lindas! Bom dia, boa tarde, boa noite, em função da hora que você estivesse vendo esse vídeo. Vou fazer a correção aqui da lista de revisão que passei para vocês, então vamos começar aqui na questão de número 1. Em um parque de diversões, um pai e seu filho entram na sala dos espelhos. Considere que em um determinado momento eles estejam em frente de dois espelhos planos que formam um ângulo alfa, marque 0 e menos 90 graus. A gente basicamente tem um espelho assim, ó, formando aqui um ângulo alfa entre eles. E são duas pessoas. Beleza? Então, de duas pessoas vão ter duas imagens aqui, né? Duas imagens aqui e assim vai. Beleza. E ele, né, comenta assim: o filho pergunta ao seu pai por que existem 10 imagens deles. Sobre esse evento, é correto afirmar que o ângulo entre esses espelhos é D. Então, se a gente for parar para pensar que são 10 imagens deles, é 5 de cada um. Então, vamos pegar 5 imagens de cada um. Esse é o valor do N. E aí eu quero calcular justamente o valor do alfa que o problema está pedindo. Então, a fórmula vai ser N igual a 360 dividido pelo alfa, que é o ângulo entre os espelhos, menos 1. N igual a 5. Esse menos vai para o outro lado, muda de sinal, vai ficar mais 1, que é igual a 360 dividido pelo valor do alfa. Então, aqui, ó, 5 mais 1 dá 6. Aí o alfa vai ficar 360 dividido por esse 5 mais 1, que dá 6. 360 sobre 6 dá 60 graus. Letra D. Vamos lá. Questão 2 agora. Um dado comumente utilizado em jogos cujos números das faces são representados pela quantidade de pontos pretos é colocado frente aos espelhos planos que formam entre si um ângulo de 60 graus. Nesses espelhos é possível observar nitidamente as imagens de apenas uma das faces do lado, sendo que a soma de todos os pontos pretos observados nos espelhos referentes a essa face totalizam 20 pontos. Portanto, a face voltada para os espelhos que gera as imagens nítidas é a de D, é a do número. Então, vamos lá. A gente tem basicamente aqui o seguinte: forma um ângulo de 60 graus aqui. E aí a gente tem um dado. Você tem dado em casa? Então, ó, a gente vai calcular aqui, ó, o número de imagens, né, que é 360 dividido pelo 60 menos 1. Aqui vai dar quanto? 360 sobre 60. Isso dá 6 menos 1, que dá 5 imagens. Ou seja, são 5 imagens ali. Ou seja, são 5 dados. Se são 5 dados e a gente vê 20 pontos pretos, 20 dividido por 5, que vai dar o número 4. Letra C. Foi questão 3 agora, né? Um comentário antes da gente ir para a próxima. Se você não tiver entendido a questão, pausa, volta o vídeo. Se você estiver achando que eu estou falando devagar, acelera o vídeo. Se você estiver achando que eu estou falando rápido, dá uma diminuída no vídeo, né, para você conseguir acompanhar aí da melhor maneira possível. Na noite do Réveillon de 2013, Luca estava usando uma camisa com um ano estampado nessa camisa. Ao visualizar através da imagem refletida em um espelho plano, o número do ano em questão observado por Lucas se apresentava da seguinte forma. Então, se a gente colocar aqui, eu escrever 2013 e colocar o espelho aqui, a gente vai ver, ó, tudo em inverso. Então, esse número vai ficar 13 assim, o 1 vai ficar apontado para cá, o 0 continua 0 e o 2 vai ficar dessa forma aqui. Inclusive, o primeiro mais próximo do espelho tem que ser a primeira imagem, o segundo mais próximo do espelho tem que ser próximo da imagem, o 0 e o número 2. Você tem que seguir essa sequência aqui, quanto mais próximo do espelho, né? E assim vai. E aí você também tem que inverter, né? Você tem que inverter a ordem dos números e inverter os números também. Então fica assim, ó, 3102, 3102, 3102, 2, aqui, ó, 3102 também. Só que aí, ó, o 3 aqui está correto, né? Não pode. Tem que ser, aqui também não pode, porque o 3 está. Então, gabarito letra B, 3102. Todos os números de cabeça para baixo, não, perdão. De trás para frente. Questão 4. Associe corretamente os princípios da ótica geométrica com suas respectivas definições, né, constantes abaixo. Constantes aí é que consta, beleza? Não é constante de número fixo. Beleza. Princípio de propagação retilínea da luz, princípio de independência dos raios luminosos e reversibilidade dos raios de luz. Aqui a gente tem, ó, qual é a correta relação. Só, né, para te lembrar, princípio de propagação retilínea da luz. A luz sempre se propaga em linha reta, né? Wallace, mas você deu uma aula de refração e a luz sofre desvio. Perfeito. Mas quando ela está naquele outro meio
que é vidro, ela continua se propagando em linha reta. Sofreu reflexão, ela desvia, continua após a reflexão se propagando em linha reta. Só sofre essas reflexões e essas refrações quando muda de meio. Agora, no outro meio, ela continua sempre se propagando em linha reta. O princípio da independência dos raios luminosos, né? A gente tem duas luzes aqui que se cruzam, elas nesse ponto podem acabar se somando, mas depois de passarem uma pela outra, elas continuarão se propagando como se nada tivesse acontecido entre elas. Beleza? Elas não vão anular uma com a outra. Elas vão ali interagir naquele ponto, né, de sobreposição, mas vão continuar se propagando como se nada tivesse acontecido. E 3. Princípio da reversibilidade dos raios luminosos é se o caminho de ida da luz é esse, é o mesmo caminho de volta. Beleza? Um exemplo disso é se a luz vem paralelo, passa pelo foco, se vai pelo foco, passa paralelo. É um exemplo disso. Então, vamos lá. No meio homogêneo, a luz se propaga em linha reta. É o primeiro. Então, tem que ser aqui, ó, letra A ou letra D. A trajetória ou caminho de um raio não depende do sentido da propagação. A trajetória ou caminho de um raio não depende do sentido da propagação. Isso daqui eu estou em dúvida. Então, vamos ver o terceiro. Os raios de luz se propagam independente dos demais. Princípio da independência dos raios luminosos. Ou seja, 1, 3, 2. Foi simples, né? Se você não sabe qual é a segunda, dá para saber pelo terceiro. Então, aqui, ó, qual a leitura feita na imagem formada pela reflexão desse relógio aqui nesse espelho? Então, aqui é a parte, né, virtual do espelho, aqui é a parte real. Suave? Tranquilo? Ou não? Né? Aqui, ó, eu não li o texto com vocês agora, então você pode simplesmente estar acreditando no que eu falo. Ó. O cidadão coloca o relógio marcando 12h25. 12 horas e 25 minutos, de cabeça para baixo, de frente para um espelho plano, posicionando conforme mostra a figura. Então aqui, esse realmente é o real, só que é o real de cabeça para baixo. Beleza? Esse é o real de cabeça para baixo. Ou seja, se é cabeça para baixo, se você virar de cabeça para baixo, vai perceber que está escrito 12 horas daqui para cá. Beleza? Então a gente vai ver aqui de como. A gente vai ter que manter de cabeça para baixo, mas a gente vai ter que colocar o primeiro aqui, ó. Primeiro tem que ser a primeira imagem. Aqui, ó, o segundo tem que ser a segunda imagem. Então, ó, se essa partezinha está apontando para lá, tem que ficar assim, ó. Tem que ser basicamente esse 15 aqui, ó. Já matamos a letra C. Aí aqui, ó, tem que ser o mesmo número. 15, 5, 2. Letra C. Pô, se não entendi essa, vê o vídeo de novo. E aí, se você por acaso não entender, procura no colégio. 6. Algumas crianças, ao brincarem de esconde-esconde, tampam os olhos com as mãos, acreditando que, ao adotarem esse procedimento, não poderão ser vistos. Essa percepção da criança contraria o conhecimento científico, porque para serem vistos os objetos... E aí, vamos lá. Você enxerga outra pessoa mediante a luz que incide sobre essa pessoa. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o Sol. Aí aqui tem uma pessoa. E aqui está você. Para você enxergar essa pessoa, a luz precisa bater nela, ser refletida e até seus olhos. Beleza? Ela não brilha, né? Ela vai, né, ter uma imagem refletida a partir das partículas de luz. Então a gente vai ter aqui, ó, reflexão, são atingidas, né, e emitida pelos olhos, não. Letra C, são atingidas partículas emitidas pelos olhos, não. Letra A, refletem as partículas de luz que atingem os olhos. Sim, refletem as partículas de luz que atingem os olhos, ou seja, depois do reflexo vai para os olhos. Letra B, geram partículas, não geram partículas de luz. Letra D, refletem partículas de luz que se chocam com os focos emitidos pelos olhos. Olhos não emitem luz. Então, gabarito aqui, não, eu já excluí a letra B. Gabarito, letra A. Foi. Wallace, isso dói? Não, cara. Os fótons são partículas praticamente sem massa. Então vamos lá. Durante a crise de Covid-19, muitas famílias se encontraram com dificuldade orçamentária. A família de Darcy foi uma dessas e ele está reformando um dos quartos e gostaria de instalar um espelho plano em uma parede perpendicular ao chão, com a possibilidade de conseguir observar todo o seu corpo, né, ereto, ou seja,
Supondo que Darcy tem 1,65 m de altura e a sua distância horizontal em relação ao espelho é de 40 centímetros, assinale a alternativa que apresenta corretamente a menor altura do espelho plano que deverá ser instalado. Então é o seguinte, Darcy está aqui, ó. Inclusive, para quem já assistiu Orgulho e Preconceito, é o mesmo nome do personagem. Então aqui está o espelho, vamos colocar um espelho grandão, e aqui vai estar a imagem. Então aqui é o objeto Darcy, aqui é a imagem, beleza? A pergunta é qual deverá ser a menor altura do espelho. A gente tem uma regra que eu não vou comentar, só vou fazer a conta. Primeiramente, a gente vai ter que ter aqui, ó, uma relação a esse de cima, vai ter que vir aqui. E aqui, ó, considerar que o olho da pessoa seja na testa, mas beleza. Então, ó, se a gente for observar aqui, quando ele pergunta qual deverá ser a menor altura do espelho plano para que seja instalado para ele se ver 100%, né, a gente tem que com o olho olhar e ver a testa e com o olho lá olhar e ver o pé. E aí, consequentemente, esse espelho vai ter esse tamanho aqui, ó. Ó, você consegue identificar esse tamanho aqui, ó, de verde, tá vendo? Se não tiver agora, eu vou pedir para você ampliar a imagem. Ah, amplia a imagem para você. Coisa rápida, tá vendo agora? O espelho é só essa parte aqui, ó. O espelho vai ser só esse pedaço aqui. E aí, pra gente encontrar o tamanho desse pedaço ali, que eu tô falando, que tá indicando a imagem, vou fazer uma regra de 3. Então, ó, aqui é a distância do objeto ao espelho. Aqui é a distância da imagem também até o espelho. E aí, vamos lá. Eu vou dizer que essa imagem é 40 centímetros. Vou dizer que essa imagem aqui também... Imagem não, perdão. Essa distância daqui até aqui é 40, daqui para cá também é 40. Então, vamos lá. Eu quero saber qual é a altura do espelho. Então, vamos lá. 40 centímetros de distância até o espelho me dá a altura do espelho, assim como a distância de Darcy até a sua imagem é 40 mais 40, que dá 80. E essa partezinha aqui, ó, é a altura grandona do Darcy, que é de 1,65 m. Ou seja, a distância do Darcy até o espelho está para a altura do espelho, assim como a distância dele até a sua imagem está para a altura de sua imagem, que é 1,65 m. Então, fazendo a conta aqui, ó, esse Hzinho vai ser 1,65. Na verdade, tem que ser em centímetros mesmo. Eu já estava colocando em metros, então é 165 vezes 40 e dividido por 80, isso vai dar 82,5. Peço, por favor, que vocês comparem o tamanho desse 82,5 aqui com o tamanho de 165 litros, né? É metade, se você tiver observado bem. Então vamos lá. 8, nós já temos 13 minutos de vídeo aqui. Lista grande, então eu vou fazer essa última questão dessa lista e vou convidar você a, depois de assistir esse vídeo, assistir a parte 2. Esse vai ser a parte 1 e o próximo vai ser a parte 2. Então vamos lá. Manuela deve comprar um espelho para instalar em seu quarto. Ela pretende comprar um espelho que permita ver a sua imagem completa refletida nele. Sabendo que Manuela tem 1,70 m de altura e que seus olhos estão a 1,55 m no chão, ajude a realizar sua escolha calculando que se pede a máxima altura em relação ao solo onde pode se colocar a base do espelho. Então, eu vou fazer essa questão aqui do lado. Eu já tinha feito um desenho ali, mas vamos lá. Manuela aqui, deixa eu desenhar o cabelo da Manuela. Então, aqui, ó, tá a Manuela. Aqui, pô, tá parecendo um Rastafari, gostei do cabelo da Manuela. Então, aqui tá o espelho, do inglês mirror. E aqui está a imagem dela. Não sei se eu vou conseguir reproduzir esse Rastafari, não. Ficou muito bem feito. Vamos lá. Tá, beleza. Está aqui do outro lado. Suave. Essa daqui é a distância do objeto até o espelho. Daqui também é a mesma distância. Beleza? A Manuela, que é mais alta que o Darcy da questão anterior, tem 1,70 m. Sua imagem também tem 1,70 m. Eita! Falhou aqui, né? Se ela tem 1,70 m, também tem 1,70 m. E aí, o olho dela aqui, eu vou colocá-la com olho azul, vou colocar aqui um zóio azul nela.
O olhozinho azul da Manuela está a uma altura de 1,55 m. Então, ela vai ter que se enxergar totalmente para cima, totalmente para baixo, beleza? E aí ele pede a altura máxima em relação ao solo, onde deve ser colocada a base do espelho. Então, se a gente for observar aqui, vai fazer a mesma coisa. Aqui a gente vai ter uma regra de 3, onde aqui vai ser o tamanho do espelho, e aqui, ó, vai ser a altura que o espelho deve ser instalado. Então, quero calcular essa altura Hzinho aqui, ó. Aí essa altura Hzinho aqui vai ser, ó, Hzinho, nesse triângulo aqui, ó, menor, Hzinho está para o D. Assim como a altura dos olhos está para 2D. Então, a altura que deve ser instalada vai ser metade de 1,55 metros, né? Pô, 15 centímetros de testa que a Manuela tem. Agora que eu parei para notar, 1,70 m do olho até tem 15 centímetros de testa, cara. Que isso? Você acha que é grande? Testa aí. Essa foi muito boa. Vamos lá, 1,55 dividido por 2. Não vou fazer essa conta aqui, não vou. Dividido por 2, isso vai dar 0, aí aqui tem que ser 7, sobra 1, 775. Deixa eu conferir aqui, time. Se tiver errado, você dá um grito aí de onde você está. Dividido por 2. Acertei? Acertei. Então, gostou, bate palma. E letra B, qual a altura mínima em relação ao solo onde deve ser colocado o topo do espelho? A máxima altura em relação ao chão, a altura mínima em relação ao solo onde pode ser colocado o topo do espelho. Ah, tá. Beleza. Agora eu entendi a pergunta. Como ele está pedindo a altura mínima lá em cima, a gente calcula a altura mínima ali em relação ao chão. Agora a gente precisa calcular a altura mínima em relação ao topo do espelho. Então, para a gente calcular o topo do espelho, precisa saber qual a altura do espelho. Que a altura em relação ao chão aqui eu já sei. Agora eu preciso calcular aqui a altura do espelho. E aí a gente viu na questão anterior que a altura do espelho era, né, dividida a altura da imagem por 2. Então, a altura do espelho tem que ser a altura da imagem sobre 2. Se a altura da imagem é 1,70, a gente divide por 2. Isso vai aqui 0,75, não. 0,85 metros. E aí eu vou ter que somar esse 0,85 com mais aquele valor ali. Então, a distância vai ser 0,85 mais 0,775. Isso vai me dar ali 15, 16, 2, 1,625. Se eu não me engano é isso. Se eu não errei a conta de cabeça, tá certinho. Então a gente finaliza aqui essa questão. A gente finaliza aqui essa questão. E aí, like para a parte 2.